Vimos aí, brevemente, né, um histórico, um pouco aí de cronologia desse processo de construção da BNCC e vamos agora a um processo de síntese, né, um processo de síntese sobre a construção da base. Podemos dizer que foi um processo iniciado em equipe, ou seja, houve reuniões de estudos, discussões por áreas, discussões a partir dos diferentes segmentos ou disciplinas específicas, ou seja, houve um trabalho de equipe. Inicialmente contou com a equipe oficial do Ministério da Educação, com cerca de 130 profissionais, entre professores universitários e professores de educação básica, indicados pelas secretarias de educação, sobretudo o CONSED e a Undime. CONSED, né, referindo-se aí aos conselhos de secretários estaduais de educação, e a Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação. Reuniões de estudos, né, como eu já disse, para discutir as propostas curriculares dos estados. Então, nós tivemos aí numa primeira versão da base um trabalho grande de contribuições e em 30 de setembro foi publicada a primeira versão, em 15 de dezembro foram disponibilizadas as primeiras contribuições para a base. Mas alguns incidentes, como nós vamos ver adiante, eles ocorreram. Uma série de incidentes ocorreram, né, e terminaram entravando, né, esse processo. Que incidentes foram esses? A partidarização do processo, né, por parte, né, de alguns segmentos da sociedade, apontando que houve seminários restritos, porque as pessoas foram escolhidas em grande parte para a discussão, né, pós-segunda versão da base. Veja, a partidarização do processo, fruto do quê? Né? Compreendemos, fruto daquele processo de crítica e praticamente demonização do Partido dos Trabalhadores, muito forte, aí no final de 2015, início de 2016, que resultou no impeachment da presidenta Dilma. Os seminários, né, por sua vez, foram considerados restritos a partir da sua segunda versão, porque não foi mais um trabalho realizado com uma grande equipe, né, envolvendo professores universitários e de educação básica. Foi feito mesmo um trabalho com um grupo de pessoas escolhidas em grande parte. E aí, né, da primeira, né, e a segunda versão também receberam muitas críticas, muitas delas a partir, percebe-se, de diferentes perspectivas teóricas curriculares. E aí uma nova, de fato, equipe é composta após, né, o governo Temer. Ao assumir, ele constrói uma nova equipe na qual, né, pessoas que eram críticas daquela versão anterior da base estavam fazendo parte. Então, críticos da primeira, críticos da segunda versão da base vão compor uma equipe que vão elaborar o que seria a terceira versão da base. O que ocorre nesse processo é que, entre primeira e segunda e terceira versão da base, muita coisa mudou. A mídia, claro, muito bem atenta e articulada, né, com os chamados empresários da educação, e cuidava muito bem de divulgar todo o movimento de construção da base, certo? Uma boa demonstração de como a mídia está atenta e cuidando para que a população construa uma ideia ou mais ou menos favorável à base naquele determinado momento, é uma demonstração aí, por exemplo, da Folha de São Paulo, que é uma publicação de dezembro de 2015, né? E temos aí também o exemplo de uma publicação posterior, maio de 2016, que vão demonstrar um processo de mudança do que está ocorrendo no âmbito da base. Então, o que é que nós vemos primeiro? A educação, né, educadores veem excesso, né, na construção da base. O que seria esse excesso? Seria a pluralidade de concepções na base de constituição da base. Mas é colocado para a população que são os educadores, né, que estão incomodados com aquela proposta. Então, possibilidades de uma nova versão, diante de uma possibilidade, né, de uma nova versão, o que é que a Folha de São Paulo diz? Nova versão da base traz de volta a história da Europa. Ou seja, as coisas começam a mudar.
E aquela perspectiva pós-crítica, ela começa a ceder espaço ou a perder espaço para uma perspectiva menos plural, menos diversificada. E nessa mudança, né, quando o vice-presidente assume como presidente, né, o Temer, membros, por exemplo, do movimento Todos pela Base, vão assumir a nova equipe de discussão e vão, de certa forma, destruir alguns aspectos bem característicos de algumas disciplinas que estavam presentes na primeira e na segunda versão. História na primeira versão, por exemplo, tratava muito mais da história da América. Aí, na segunda versão, volta a história da Europa. Isso não é algo simples, ingênuo ou inocente. Isso tem um porquê. E é por isso que nós, né, avançando aí no nosso curso, né, dizemos, com base no professor Marcos Neira, né, que eu trago como referência aqui para vocês, que há, né, uma perda de referencialidade entre as versões da base. Vocês têm aí as imagens da primeira versão, da segunda versão e da terceira versão da base. Vejam o quanto muda o layout da terceira versão da base em relação à primeira e à segunda. Isso não é algo também aparentemente simples, né, ingênuo, assintomático. Não, isso é algo bem demonstrativo do que foi essa terceira versão da base em termos de referência ao que existia na primeira e na segunda versão. Porque, veja, onde está a referencialidade? Quando perguntamos isso, perguntamos qual é a relação de uma coisa com a outra. Porque se é uma terceira versão, seria preciso ter uma relação de continuidade, de semelhança, e não é isso que se vê em muitos aspectos. E aí eu retomo, porque com a queda, né, da presidenta Dilma e de uma orientação que existia, um novo governo vai trabalhar com outros sujeitos e com uma nova orientação. Entre eles, membros, né, de um grupo que era oposto ao que estava posto na primeira e na segunda versão. Então, o que é que essa equipe faz? Constrói um novo documento. Não é um segundo documento revisto. Não, é um novo documento. Porque se você faz uma nova versão de um texto, como é que vem esse texto? Ou ele mantém ou ele não mantém parte do texto original? Uma nova versão seria uma revisão. Você levaria em consideração e permaneceria muito do que existia no primeiro texto. Então, o grau, a dimensão, a profundidade das mudanças me leva a concordar, né, com o professor de que essa versão é, de fato, um novo documento e não uma terceira versão daquele documento que nós mesmos discutimos muito aqui na UFRN ao longo de todo o ano de 2015.